Olá, amigos e amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Claro que nós vivemos tempos atípicos, né, Vilmar? E a coisa, mesmo assim, nós estamos mantendo o programa, né, dentro das limitações que foram impostas, temos que cumprir com as normas, a disciplina é importante nesta hora. E tanto é verdade, né, Vilmar, que a China começou a decair na questão do coronavírus exatamente por quê? Porque os chineses são disciplinados. São disciplinados e eles tomaram as medidas um pouco tardiamente, mas as medidas certas, então. Então é importante nós também, né, termos essa disciplina de cumprir as determinações. Até eu acho que, falando um pouquinho do coronavírus, antes de começarmos aqui praticamente o nosso Economia e Desenvolvimento no formato original, na verdade o coronavírus ele está sendo um aspecto pedagógico de mudança de alguns hábitos e de cuidados com a nossa saúde. Quer dizer, hoje nós temos que ver que nós somos frágeis e temos que valorizar os aspectos da saúde, né? Sim, começando pelo saneamento básico. Exatamente. E aí tu toca numa questão, e depois nós vamos aproveitar também a presença aqui do Cristiano da Contabilidade para tratar dessa questão da infraestrutura do Brasil e da América Latina, que na verdade a América Latina e sobretudo a América do Sul, ao longo da história, ela foi cheia de idas e vindas, de populismo para cá e para cá, e aquilo básico não foi levantado, o básico não foi estruturado, ou seja, a infraestrutura básica de saúde e saneamento. Bom, nós vamos conversar então sobre contabilidade neste espaço que já é tradicional aqui do Economia e Desenvolvimento, que se chama Conversando sobre Contabilidade. Cristiano, obrigado pela tua presença aqui. Como é que está tratando aí essa praga do coronavírus aí? Então, Silvio, mais uma vez, é um prazer estar com vocês aqui. O coronavírus, ele veio, para questões contábeis aqui, a profissão, os colegas, a gente está muito ansioso, de certa forma gerou um pânico para todos, né? Uhum. Então, a gente tem conversado com os colegas, tem visto que existe uma grande demanda e uma grande preocupação. Por quê? As empresas estão dispensando pessoal, a infraestrutura dos escritórios está tendo que tomar algumas medidas, álcool gel e tudo mais. Os colegas têm notado que esses produtos têm faltado e estamos indo para home office. O que a gente tem enfrentado, Silvio? A gente tem enfrentado as seguintes situações: pagar folhas de salários, cumprir prazos e obrigações acessórias, e, ao mesmo tempo, ter que trabalhar em casa, não tendo uma estrutura, às vezes, adequada. Então, a gente tem que estar se reinventando. O governo federal, agora, recentemente, lançou as medidas estruturantes e conseguiu dar um benefício para os micro e pequenos empresários, através do Simples Nacional, prorrogando, na verdade, o pagamento, né, dos meses de março, abril e maio para o final do ano, né? Entretanto, esses valores eles se referem somente aos tributos federais. Nós, contadores, ainda temos a obrigação de fazer essas apurações. E como contador, nós temos que ter o contato direto com esses clientes e tudo mais. Então, a gente entende e pede assim, que cada vez mais os nossos órgãos, por mais que tenham já se manifestado, junto ao Ministério da Fazenda, ao secretário da Fazenda do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, para que prorrogue essas declarações, porque isso aí afeta diretamente os contadores. Uhum. E agora, em época de imposto de renda, nós temos 30 de 4 que entregaram as declarações de imposto de renda. Então, o profissional de contabilidade, ele lida diretamente com documentos e pessoas. Uhum. Então, as pessoas elas têm que ir várias vezes no escritório do contador e com essas medidas agora, com esses protocolos de saúde do coronavírus, isso daí tem alarmado e tem deixado os contadores muito preocupados. Então, a gente pede e reforça que os órgãos, Federacon, Sescom, CRC, o próprio Sindiconta, o Giovanni já se manifestou com esses órgãos pedindo a prorrogação, pedindo, né, a dilação de prazo para essas declarações, que isso é muito importante para a nossa classe, é muito importante. Sim. Cristiano, uma das grandes preocupações que se tem naturalmente é com a saúde das pessoas, que exige este confinamento, esta parte assim de pelo menos não ter aglomerações.
como nós estamos aqui agora, não é? Com uma distância regulamentar, não tem nenhum problema de contato, etc. E tal, tá? E aí tu tocaste numa situação muito importante, que é vai na contramão do cliente ter que ir no escritório, levar documentos e conversar com o profissional. Tá? Como é que tu vê dentro desse cenário, tá? E aí é uma questão que sai da preocupação da saúde e entra noutra preocupação, que é a econômica. Tá? Como é que tu vê assim, esse cenário? Esse cenário, ele, a mim, parece bastante preocupante, até um pouco alarmante, não é verdade? Com certeza, Vilmar. Nós recebemos muitas ligações, assim, tanto de colegas quanto de empresários, pequenos empresários, que acredito eu que vai ser a parcela que vai ser mais afetada. Com esses protocolos da saúde aí, de isolamento, esses empresários eles vão tender a diminuir o seu movimento ou parar. Entretanto, como é que se faz? A preocupação deles, Cristiano, como que nós fazemos? Nós temos os nossos empregados, dispensamos, não dispensamos, temos que pagar, não temos que pagar, e os tributos, e esses documentos, como é que eu faço, como é que eu te entrego, como que nós vamos processar essas situações? Aí vem os aluguéis dos imóveis também, uma série de outros encargos fixos, né? Perfeito. Então, por mais que o governo federal tenha publicado algumas medidas e vão vir novas, e tenha injetado alguns bilhões na economia para ajudar, eles talvez sejam insuficientes, porque a gente está visualizando um cenário que é um cenário em escala, um cenário que ele vai aumentar. E essas empresas paradas, a economia vai, de certa forma, engessar, né? Até a própria questão aqui de prorrogação de prazos do Simples de março, abril e maio, mas é um faturamento que praticamente vai ser mínimo. Quer dizer, essa prorrogação ajuda um pouco, mas é sobre um valor pequeno, não é? Tem que haver, eu entendo, medidas muito mais contundentes, né? No sentido de como lidar com as folhas de pagamento, como lidar com as locações, que são dois pesos enormes dentro de uma estrutura, principalmente para os pequenos. Não é? Aliás, na palestra ontem, o Paulo Guedes, na reunião ministerial que houve lá, o presidente Bolsonaro fez com todos os ministros, foi muito bem detalhado esse aspecto. O Paulo Guedes disse assim, olha, nós temos agora um acompanhamento, tem uma comissão acompanhando, essas não serão só estas medidas, nós vamos acompanhar o desdobramento da crise. E com certeza, essa questão de prazo, inclusive do imposto de renda, vai ser mexido, né? Então, isso assim, pelo volume de declarações, pelo movimento que se tem em escritórios e tudo mais, e pelo prazo, né? A gente sabe que o brasileiro, ele deixa para o último momento. E a gente daqui a pouco vai estar enfrentando o pior da crise do coronavírus ou saindo dela. Então, a gente ainda vai ter que estar mantendo um certo protocolo. Então, a gente pede, isso aqui, assim, as nossas entidades, elas têm que lutar e têm que insistir nisso. Os pequenos empresários, eles tiveram também um diferimento, foi anunciado diferimento de FGTS 3 meses, sim, isso mesmo. né? Redução de 50% do Sistema S. Então, são medidas paliativas, como tu bem colocou. Cristiano, não tem faturamento, o que isso vai afetar de fato? De fato, ele vai minimizar um percentual pequeno. Entretanto, a gente também espera que o governo do Estado do Rio Grande do Sul possa também agregar a parte estadual, porque aqui a gente teve uma medida que ela é uma parte, que é só a parte federal, a gente tem a parte estadual, que hoje o contador ele também não sabe como que isso vai se desenvolver, porque tu vai fazer uma declaração e uma parte tu não recolhe, outra parte tu recolhe em um documento único de arrecadação. Tu coloca uma coisa muito importante, que é a adesão, a inclusão dos governadores nesta crise também. Porque é muito fácil tu chegar e atribuir com muitos governadores, não, a coisa é com o governo federal. Não, o governo federal tem a sua parcela de culpa entre aspas, a sua parcela de responsabilidade, mas também os estados têm, né? Quer dizer, não é só o governo federal. Exato, Silvio. Exato, porque hoje a gente tem uma parcela grande do Simples, que é a ICMS, dos comércios. Então, essa parcela não sendo, de certa forma, diferido o pagamento para mais adiante, mesmo que seja pouco, ela vai afetar, porque o micro e pequeno empreendedor, ele vai ter um faturamento baixo, faturamento reflexo, alguma coisa que vá ficar ainda, né, trabalhando conforme a gente sabe que esses decretos de calamidade, né, eles paralisam
de certa forma, várias operações. Algumas continuam. É o caso, por exemplo, Caxias do Sul, a prefeitura decretou ontem, baixou um decreto, né, do executivo, fechando os shopping centers, as lojas de shopping centers. Só ficaram farmácias, clínicas, restaurantes, supermercados, alguma coisa assim. O resto tudo paralisado, não é? Agora, Silvio, como é importante, primeiro assim, como é complexo tratar com essas questões tributárias, fiscais, etc. Prazos, percentuais. Agora, mais ainda importante é ter o profissional ao lado, né? É verdade, isso aí. O governo federal teve algumas medidas muito interessantes. Ele desonerou o IPI para produtos importados em que estejam ligados ao combate ao coronavírus. Porque 80% dos princípios ativos dos medicamentos que vão combater esse tipo de doença são importados, 80%. Realmente é uma percentagem grande. Então, os produtos médicos hospitalares também foram reduzidos a zero. Momentaneamente, claro que o decreto ele se vale disso, né? E, inclusive, os produtos nacionais que sejam abastecidos para essa finalidade de combate ao coronavírus. Então, é louvável e foi uma coisa muito boa que foi feita no governo federal. Esperamos que daqui a pouco os governos estaduais também se mobilizem para este tema, né? Que seja, assim, ao combate ao coronavírus. Porque é um lapso temporal curto. Eu acredito que sim, Cristiano, porque a gente está vendo, inclusive, esse movimento também dos governos municipais. Também estão se mobilizando. Agora, claro, é um trabalho que tem que ser feito em conjunto toda a sociedade, seja ela civil, seja ela política, classe política, enfim, toda a sociedade precisa, né? Algum recado a mais aí, para o profissional da área, não? Sim, eu gostaria que todos os profissionais, se possível, eles entrassem em contato com seus representantes, pedissem, né, a intervenção nestes prazos, porque vão ser muito importantes para os pequenos empreendedores contábeis, para aqueles profissionais que estão trabalhando em home office, porque a gente não sabe ainda como que vai funcionar essas estruturas home office. A gente sabe que a internet ela é complicada, a gente sabe que toda a estrutura está no escritório. Demanda, né? Com toda essa demanda que vai haver. Então, essa mobilização ao CRC se manifestar mais, ele já se manifestou, mas ele se manifeste com mais afinco, ao Sindiconta, que a gente sabe que está trabalhando nisso, a Federacom, a Procon já se manifestou positivamente, ao CFC. Então, assim, todos os órgãos representativos que eles, de fato, neste momento, eles se engajem e se dediquem exclusivamente nessa situação para defender o profissional e a profissão contábil. Tá bom. Cristiano, obrigado pela tua presença aqui e até as próximas semanas. Muito obrigado, Silvio. Obrigado, Vilmar. Nesse espaço, conversando sobre contabilidade. Olá, diz a Escritura Sagrada, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. O poder de influência das forças universais é fantástico. Seja um dos que crê nisso e plante otimismo, confiança e fé, que colherás o melhor. Nada poderá atingir aquele que tem a fé pura, a fortaleza indestrutível a nosso serviço, se levada a sério. Quando duvidamos de algo, essa manifestação de dúvida levanta uma pedra no caminho que pretendemos trilhar e muitas vezes nos torna fracassados. Viemos para ser vitoriosos na terra. Tudo que lhe diz o contrário não condiz com as profecias do Criador. É bem isso. E vá em frente. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. É fantástica a notícia que o senador Luiz Carlos Reis nos trouxe, depois formalizada pela Agência Estado. É o sistema inédito no mundo que trata da votação remota no âmbito do Senado Federal. A medida visa evitar o encontro presencial dos parlamentares para impedir a propagação do novo coronavírus, o chamado Sistema de Deliberação Remota, SDR.
É uma solução tecnológica para viabilizar a discussão e a votação no Senado, tendo capacidade para atender, inclusive, às sessões conjuntas do Congresso Nacional. E será usado exclusivamente em situações de guerra, convulsão social, calamidade pública, pandemia, situações desse tipo que impeçam ou inviabilizem a reunião presencial. O sistema tem por base uma plataforma que permite o debate com vídeo e áudio entre os parlamentares. O sistema deverá funcionar em comunicação móvel, comunicadores móveis ou em computadores conectados com a internet. A câmara frontal irá gravar na íntegra os debates e garantir a segurança dos resultados das votações. O sistema ainda deve possibilitar a concessão da palavra entre os parlamentares, o controle do tempo de fala, permite que eles, inclusive, peçam a palavra, como se fosse uma sessão normal. A votação, ela é nominal, ela é aberta, deverá ser feita por meio de senha, de uso único, ou seja, em cada sessão ele recebe a sua senha antes da votação. A imagem do parlamentar também será capturada no momento em que ele pressionar o botão do voto. Também será permitido, na mesma plataforma, a publicação do resultado preliminar, exatamente como nas situações normais do debate do dia a dia do Senado. Aparece o resultado, eles podem confirmar se foi aquilo que votou mesmo e segue o baile. O parlamentar, o público em geral e a imprensa poderão acompanhar os debates pela TV Senado, pela Rádio Senado também. Tenhamos uma boa semana. Bom, você está aqui conosco no Economia e Desenvolvimento. Vilmar Govinates, hoje estamos recebendo o nosso colega aqui, integrado aqui no nosso Economia e Desenvolvimento, né? Meu conterrâneo, e além de tudo, é gremista. Tu é colorado? Continua colorado? A afinidade Continua é grande. Colorado. Eu estou me sentindo meio deslocado. Bom, mas o Hamilton Pereira, que é nosso advogado, o camarada que tem uma ascendência total aí na área da advocacia, não só aqui no Estado, mas também, principalmente lá em Brasília. Hamilton, nós estávamos conversando aqui antes do programa um pouquinho sobre a questão dos conceitos de democracia. Nós vivemos no Brasil um Estado que está se consolidando na sua democracia, claro, tem aquelas coisas que demora muito a consolidar. E que novo conceito é esse que tu estás estabelecendo, que tu estás tentando implantar sobre democracia? Bom, eu estava há muito tempo preocupado com esse sistema democrático que rege o mundo inteiro. A democracia vem sempre pautada naquilo ali, né? Tanto que alguma desconformidade acabou gerando aí uns sistemas mais rígidos, enfim, que eu não vou entrar no sistema. Mas o que nós temos hoje no Brasil? Um sistema democrático que pouco ajuda a população e muito menos o desenvolvimento do país, né? É sempre um entrave aqui, é outro ali, é um conceito pessoal aqui, um favorecimento ali. Então, esse tipo de coisa, na minha nova teoria de democracia, ela muda um pouco. Por exemplo, hoje nós temos um voto só, linear, para todos. Um valor de voto. Cada pessoa que vota é um voto. Ora, no meu novo conceito, nós valorizamos o voto. De que maneira? E até eu quero te dizer assim, se o Brasil fizer isso, vai ser o primeiro no mundo. Vai ser conceituadíssimo por isso. Pode até não dar certo. Pode, mas vai ser. Mas vai dar certo. Não custa fazer a experiência. Não, né? Não custa. Sem experiência não vai sair. Né? Então, nós não teríamos Ferrari, Lamborghini, essas coisas, se não tivesse feito isso. Então, o que nós... Então, valorização do voto. Esse é o primeiro conceito. Vamos rapidamente passar por cima dele assim. O sujeito que tem primeiro grau ou é analfabeto, ele vota, tem direito. Não tem nada aqui de discriminação. Para tu ser um médico, tu tem que fazer uma faculdade de medicina. O seu advogado tem que fazer uma faculdade de advocacia. E não tem nada de discriminação. Tu não pode exercer se não tiver. Pronto. Então, é discriminação. Não é. Então, o voto, para quem não sabe ler e escrever, e para quem tem primeiro grau, 1. Ou, se quiser, faz 1 para quem é analfabeto total e 2 para quem tem o primeiro grau. Segundo grau, aumenta mais 1, 3 votos. O sujeito vota e contabiliza como 3 votos. Certo? Entendeu? Claro. O sujeito que tem o terceiro grau, então aumenta mais 1 voto.
em vez de ser 3, vai ter 4 votos, certo? E o sujeito que tem uma especialização ou um doutorado, um pós-doutorado, aumenta também mais 1, certo? Bom, não, mas isso é discriminação. Eu vou dizer para vocês que não é discriminação. E isto é um conceito verdadeiro de democracia, dentro desses limites que eu estou te dizendo. A pessoa tem que estar preparada para a vida e para ajudar o próprio país e a família dele. Como é que ele vai fazer isso? Estudando. Como é que ele vai ter estudo? O próprio dirigente, o próprio deputado, o próprio senador, vai se esforçar para que ele estude, para que ele tenha cultura e que o voto dele... E ele próprio também. E que ele... Tem que despertar ele eu vou próprio. chegar nele. Mas o deputado e o senador e o vereador vão querer que o eleitor dele tenha um voto valendo 5 e não um voto valendo 1. Certo? Então, da cultura, cria a escola. Aliás, nem quero te falar, mas já sabe. O último criador de escola que teve aqui ainda foi naquela época a gente podia dizer, não era ofensa, o Negrão Colares, meu amigo, tá? Criou quantas Que, aliás, escolas? gosta de ser chamado de negrão. Ele se chama de negrão. Então, gosta. Então, meu amigo, um abraço para ele aí, se ele está nos ouvindo, tá? Eu admiro muito ele. Então, veja bem, eu não tenho esse conceito de partido, essas coisas aí, tá? Eu gosto da pessoa que trabalha e que tem visão. Bom, então, na valorização do voto, nós temos isso aí. Claro que pode melhorar e vai melhorar, e tem coisa para pôr aí dentro. Eu estou resumindo aqui porque o nosso tempo é muito curto. Na segunda valorização, é a valorização do candidato. Aí a coisa treme as pernas. Por quê? Porque realmente nós temos senadores, deputados, vereadores de todo o Brasil analfabeto total. Tivemos um presidente da República que não gostava de estudar, inclusive, né? Aí, o outro dia, até lá no Congresso, alguém me disse assim, não, mas, pô, tu está indo contra. Nós tivemos um presidente praticamente analfabeto, foi um dos melhores presidentes do Brasil. Bom, isto, no seu conceito, não atrapalha o meu. Por quê? Porque as regras são confirmadas pelas exceções. Então, isto é apenas uma exceção confirmando a regra. Não quer dizer que nós temos que viver só com a exceção, não é? Então, o que nós temos que fazer? Fazer um planejamento para que os nossos candidatos, principalmente o presidente, principalmente, ele tem que ter um curso superior e, pelo mínimo, um pós-graduação de administração pública. Hoje a única exigência é a idade, mínima 35 anos. Isso é um absurdo, né? Mas tudo bem. Outra coisa não. Doutor Hamilton, o senhor está fazendo uma colocação assim que surpreende a mim e certamente a todos os telespectadores, até porque nós já tivemos no passado esses tipos de votos, não é, que pessoas analfabetas não votavam, mulheres não votavam, e isso foi modificando e foi alargando o espectro de representatividade. Eu teria, acho que dezenas ou talvez até centenas de perguntas para lhe fazer, mas eu vou resumir numa pergunta. Esse modelo não afeta a representatividade? Porque a democracia é o sistema de governo, não é? Demos, povo, não é? Que é a representatividade do governo do povo através dos seus representantes. E nós temos vários estratos sociais. Nós temos estratos sociais no Brasil por faixa etária, por grau de instrução, por questões socioeconômicas, atividades, etc, etc. Esse sistema não afeta a representatividade, porque a gente sabe muito bem que cada voto, não importa se a pessoa é isto ou aquilo, vale o mesmo peso de qualquer outro voto. Nisso aí o senhor está correto, e a gente até fala muito isso. Mas a representatividade da democracia, vou resumir nessa pergunta, não fica afetada? Pois é, eu pensei muito nisso e cheguei à conclusão de que não. Porque a pessoa que está lá nos representando, ela é povo. Apenas ela tem que ter mais preparo do que eu, ou do que outros, para que possa te representar. Mas ela terá a sensibilidade daquela pessoa lá, da periferia, ou da agricultura, ou de qualquer outro tipo de extrato social? Essa é a minha dúvida, não é? Eu vou lhe dizer com garantia absoluta que ela terá mais sensibilidade. Porque ele é uma pessoa conhecedora de todas as vicissitudes da vida, praticamente.
até o Descartes é um dos que fala muito sobre isso, né? E essa pessoa terá a credibilidade do povo para poder representá-la dentro daquela classe social que ele vai trabalhar para desenvolver. Então, é evidente que ele vai fazer um trabalho muito superior do que aquele que sai de lá de dentro daquela classe que não tem o conhecimento de como chegar na classe superior ou num patamar mais elevado. Enquanto o outro que já está lá em cima pode dizer, está aqui a minha mão. Aliás, tem um exemplo muito bom disso aí, que é o Winston Churchill, né? O filho do outro. O pai dele era um dos grandes da coroa britânica, estava sendo afogado, né? E um pobre coitado lá, um lavrador, tirou o menino da água, né? E aí o pai desse menino, do Winston Churchill, deu para o filho que era o Winston Churchill, deu para o filho do lavrador a condição para que ele estudasse nas mesmas escolas que o Winston Churchill, que era filho dele, ia estudar, em agradecimento por o que o lavrador fez pelo filho dele. Esse filho do lavrador foi quem inventou a penicilina e que salvou a vida do Winston Churchill depois. Fleming, tá? Então, viu? Nada como conhecimento. Então, o que eu estou lhe dizendo é que essa representatividade vem da pessoa que quer ajudar, que quer fazer pelos outros. Por isso, ele tem que estar preparado para isso. Porque não é só querer fazer, tá? Então, o lavrador ficou lá, mas o Fleming está até hoje conhecido por quê? Foi um descobridor, foi um pesquisador, um cientista. Os maiores cientistas que tivemos. Né? Então, eu resumo o que eu penso dessa forma. Hamilton, na verdade, esse teu conceito é completamente inovador, inédito, revolucionário até, né? Sim, sem dúvida. E nós temos muitos espaços aqui, tu sabe que tu é do integrante do programa agora, para nas próximas programações, detalhar mais isso aí. Eu tenho certeza que isso vai causar um grande impacto na sociedade, não tenho a menor dúvida disso. Com certeza. Né? Então, a partir da semana que vem, o Hamilton estará aqui conosco, naturalmente, né? E vai detalhar isso. Se você tiver dúvida de alguma coisa, pode fazer até tu está disponível, botar o teu telefone, e de repente o cara ligar para lá e tal. E para que esta ideia, ela seja maturada, né? Importante isso. Eu gostaria que fizéssemos os questionamentos para o teu site. Tá legal. E eu, então, responderia a ele com o maior prazer. Tá? Nós vamos colocar no vídeo aí para vocês, tá? Né? Com então, certeza. eu fico muito agradecido pela oportunidade, porque é difícil tu trazer alguma coisa inovadora. Com certeza. Né? Para cá, quando eu estava explicando para ele, eu fiz parte de uma comissão do tráfico de criança. Né? Aprovamos uma lei que ainda não foi homologada, não foi despachada, não está em vigor, mas já está aprovada na Câmara e no Senado. E essa lei, ela, para mim, foi uma das grandes conquistas que eu tive na minha vida, assim como o crédito educativo, que hoje, né, sem esse crédito, veja só o que era, né? Então, isso para mim é muito bom, porque hoje uma criança que vem ser adotada aqui no Brasil, eu conheci redes que levam para a prostituição lá fora. E esse é um assunto importante que nós vamos tratar num outro programa. Não vamos tratar. Porque, na verdade, é um assunto tão complexo, né, Vilmar? Complexo e de grande importância para a sociedade. Hamilton, muito obrigado pela tua presença aqui nessa semana e até a próxima. Um grande abraço e parabéns aí pelas ideias, né, que ele tem levantado aqui, realmente, no programa, que é importante para nós e para a comunidade. Um abraço. Eu que agradeço ao telespectador, claro, que tem a bondade de ficar nos ouvindo, né? Nos ouvindo e nos assistindo, né? E peço que ele lute conosco para nós conseguirmos melhorar um pouco esse Brasil. Muito bem, um rápido intervalo, nossa economia e desenvolvimento volta já já.
Olá, meus amigos e amigas, telespectadoras do programa Economia e Desenvolvimento. No quadro Falando sobre seus direitos, hoje gostaria de tratar sobre a contribuição compulsória nas relações trabalhistas. O benefício social familiar tem como objetivo amparar e transmitir tranquilidade aos trabalhadores e seus familiares em momentos felizes, no caso de nascimento de filhos do trabalhador, ou na fatalidade, seja que de natureza for, independente da idade, doença pré-existente ou qualquer causa-mortes, sem qualquer burocracia ou carência, independente, inclusive, do fato da empresa estar ou não contribuindo na forma prevista em convenção coletiva de trabalho. Lembramos que todas essas assistências e benefícios são previstos e descritos em convenções coletivas de trabalho e ainda poderão ser estendidas aos cônjuges e filhos para que os trabalhadores e as suas famílias sejam amparadas com esses benefícios. Na prática, essas contribuições estão sendo confundidas com a contribuição sindical, a qual deixou de ser obrigatória pós-reforma trabalhista promovida pela Lei 13.467 de 2017, gerando, por equívoco das empresas, o não pagamento dessa contribuição. E isso vem acarretando inúmeras demandas judiciais, procedentes pelos sindicatos ou pela confederação sindical. Por isso, é cada vez mais importante que o empresário, o empregador, participe ou envie um representante nas convenções coletivas, tanto coletivas patronal quanto convenções de empregados, pois causas de direitos e deveres sempre são discutidos nessas convenções, que por regra são anuais. E essas cláusulas são vinculativas às empresas e empregados, não podendo ser alegado desconhecimento das mesmas. Por fim, eu agradeço a audiência, desejo a todos uma boa semana e até o próximo programa. Muito bem, olha aqui, a IES Manutenção Predial executa serviços preventivos, corretivos e de emergência em prédios residenciais, comerciais e tem fornecimento de instalações de equipamentos em geral. Faça um contato e, claro, um contrato de manutenção global. Na IES Manutenção Predial. O telefone da IES está aí, ó, 3276-3945. E Nardon Nasi Auditores e Consultores, há mais de 50, vai completar 60 anos daqui a pouco, gerando resultados e credibilidade para os seus clientes. Vilmar Govinatsky, estamos recebendo nosso parceiro aí, comentarista do programa, professor Saul. O professor Saul, que vai trazer informações e dicas muito oportunas, que é a do ramo, né? Como sempre, né? Como sempre. Mas agora, nesse momento de crise, então precisamos ouvir esta voz abalizada. Professor, obrigado pela tua presença aqui no entrevista. Obrigado, Silvio. Obrigado, Vilmar. E as coisas estão assim, quer dizer, nós estamos num momento, né, que é diferente, um momento que nunca passamos no país, né? E que exige cautela, que exige cuidados, que exige mudança de hábitos. Como é que tu está vendo que circula muito no ambiente empresarial? O Saul é lá de Cachoeirinha e lá nós temos o Centro das Indústrias. Ele é consultor de várias empresas e tal, palestrante. Como é que o pessoal lá em Cachoeirinha está encarando, sobretudo, o mundo empresarial, a situação? Como nós estamos num mercado bastante globalizado, né? Eu estava falando com um parceiro nosso lá de São Paulo e ele fez uma pergunta. E aí, como é que está aí? Como é que está aí o Rio Grande do Sul? Meio que dando indícios, isso foi segunda-feira, dando indícios que São Paulo estava parando, né? E eu falei, por aqui continua tudo normal e tudo mais, alguns indícios de alguma parada, mas a gente ainda está estudando, né? Depois daquela fala por WhatsApp, assim, né, que a gente conversou, as notícias começaram a vir, né, aos montes e... Geometricamente, crescimento geométrico. Exatamente, e a cada minuto mudando o cenário. Né? Então, nós tínhamos um cenário, tínhamos outro cenário, e ainda nós estamos nesse cenário. Uma das grandes dúvidas do empresariado é quanto tempo isso vai demorar, né? O que isso vai acontecer. E nós temos uma crise de saúde, ao qual nós, executivos, nós não temos o que fazer, né, com relação a isso, a não ser realmente acatar as orientações de saúde, a questão do resguardo e tudo mais,
Mas nós temos uma crise, um corona muito pior vindo por aí, que é a questão avassaladora da economia. E, inclusive, ontem, conversando com uma cliente lá da Serra Gaúcha, na área de turismo, né? A Serra Gaúcha parou em termos de movimento turístico, né? Ninguém mais está, muito pouca gente, no caso, está viajando, tá? Então, a grande pergunta foi, como que eu vou pagar meus 100 e tantos funcionários, né, sem entrar um faturamento? E nós sabemos que, por cultura Brasil, as empresas brasileiras capitalizadas estão a 90 dias da falência. Ou seja, se não faturar as capitalizadas, se não faturar durante 90 dias, quebra. E a maioria das empresas não tem dinheiro para se sustentar um mês sem vender. Isso aí 99% da empresa brasileira, é uma questão cultural. Muito diferente de uma cultura europeia. Uma empresa alemã, ela sempre está com fluxo de caixa para 90 dias. Capitalizada aí, né? 120 dias, 180 dias, que traz uma tranquilidade, traz uma gestão muito mais assertiva, né? E conversando também com outros empresários, é como, mais ou menos é assim, ó, apareceu uma situação que tu não esperava, ou tipo uma doença, uma situação grave, tu recebeu aquele choque e tu ainda está absorvendo os impactos e olhando para dentro da tua empresa, o que eu vou fazer? O que a gente está recomendando, né? Assim, inclusive escutando outros líderes, outros líderes empresariais que já absorveram o impacto e já estão saindo na frente. O que tem que fazer, na verdade? Tu tem que olhar o teu negócio em si, não te apavorar, não entrar em pânico, porque o pânico ele paralisa, e tu tem que montar um plano de contingência, exatamente para atender, o que eu vou resolver, o que eu não vou resolver. Por exemplo, eu decido que eu não vou pagar tributos, eu decido que eu não vou pagar determinados fornecedores, eu decido tal coisa, porque alguma decisão dessas que for errada pode comprometer a saúde da empresa. Então, é muito importante internamente olhar para o teu fluxo e decidir. Se consegue pagar tudo, se tem fôlego e tudo mais, bom, paga tudo e segue o teu ritmo. Mas é importante também preparar uma contingência, talvez, para 90 dias. Inclusive postergando pagamentos, né? Porque postergando o cara pagamentos, pode pagar, decidir pagar ou postergar. Exatamente, renegociando pagamentos e tudo mais. Isso de maneira interna, certo? É importante também, o governo está baixando taxa de juros, vai ser um grande desafio para os médios bancos aqui do nosso país suportar essa crise também, porque vai ter uma corrida realmente pela questão do crédito, para a questão de pagar, honrar questões básicas. O que são questões básicas? Na pequena empresa, se cortar a energia elétrica, acabou a empresa. Né? São coisas assim, são decisões realmente de guerra que tem que se tomar. E depois disso, depois que absorve todo esse impacto e se prepara, nós temos que olhar as oportunidades que surgem. E a gente tem que cuidar a imagem da nossa empresa, porque uma coisa é oportunidade e outra coisa é ser oportunista. Não é um momento de ser oportunista. Eu acho o fim da picada, tu ir no supermercado, onde tem lá uma prateleira de álcool gel, e tu vai lá e pega 10, 20 tubos, bota no teu carrinho e os outros que se ralem. Vai usar tudo isso aí, claro. Né? E os outros que se ralem. Então, assim, o que é ser oportunista no negócio? É tu chegar, um produto que tu vendia a R$2, porque está em escassez, tu vende a 4, 5. Isso não se deve fazer. Agora, o que tu pode buscar de oportunidades? São situações às quais tu pode te beneficiar. Por exemplo, eu estava conversando com uma empresária pequena do ramo de confeitaria. O que ela fez? Ela colocou a confeitaria dela no iFood. E o que está acontecendo? Ela está conseguindo vender. Isso que eu queria indagar de ti, professor Saul, porque as delivery, essas empresas que estão fazendo entrega, tiveram aí um aumento de trabalho, um aumento de faturamento natural, porque o próprio confinamento, né, faz com que as pessoas comecem a pedir mais coisas por entrega, por teleentrega. O que as redes sociais, eu diria assim, redes sociais em modo geral, mas a informática, a internet, pode contribuir? Porque o que nós estamos fazendo? Nós estamos isolando as pessoas umas das outras, na verdade, mas as pessoas, as necessidades continuam, não é? Tu vês alguma possibilidade dentro desse plano B, dessas oportunidades, de ter um incremento, pelo menos um paliativo nas redes sociais, através como se chama, aplicativos?
Sim, Vilmar, mas eu vejo as oportunidades hoje muito mais por uma questão de sobrevivência do negócio e não como uma forma de ganhar muito dinheiro em cima, mas uma forma de sobreviver. Não, mas exatamente, nesse sentido, e né? se manter vivo. De manter o negócio de pé. Se manter respirando. Tem uma rede de sushis que a gente atende lá e a segunda-feira nós fizemos uma reunião, né? Foi uma questão assim, toda segunda-feira a gente conversa 1, 2 horas com os diretores e nós, prevendo alguma situação, nós intensificamos a questão do delivery com promoções. Né? Inclusive, nós criamos um sushi que para quem não gosta de sushi. Então, é um combo lá para quem não gosta de sushi, porque daí a família vai comprar sushi para quem gosta e quem não gosta consegue pegar o hambúrguer e tudo mais que a gente acabou criando. Mas a grande estratégia disso foi para se manter no mercado. Tu pega ramos difíceis, por exemplo, que nem o turismo hoje, se não dá hoje para criar oportunidades para gerar receita, tu tem que pelo menos preparar a retomada. Porque essa retomada, ela pode ser devagar, mas se tu tiver uma promoção já engatilhada, é o momento de tu... Está represado e, de repente, quando voltar, retornar a milhão, né? Exatamente. Também é um momento de usar aquele... eu deveria ter feito aquele projeto, ou seja, refazer algum processo, repensar algum sistema de computação que tu tem lá dentro da tua empresa que tu deveria fazer e não fez, preparar virtualmente a tua equipe de vendas, fazer reuniões. Manter a divulgação do seu produto. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, tá? O pessoal fala, não tem aula, não tem trabalho, não sei o quê, não é férias. É muito grave isso. Nós temos agora, sim, que trabalhar com inteligência para que as empresas consigam, sim, passar por esse período e depois retomar um mercado que nunca mais vai ser o mesmo. Né? Eu sinto falta, por exemplo, eu estava falando, né, que saudade do meu chimarrão, a gente chegava nas empresas, tomava chimarrão e tudo mais. Hoje o comprimento já está assim. Esses hábitos vão mudar. Exatamente. E também, que eu tenho visto, eu faço muitas reuniões, né? As minhas reuniões agora, às 11 horas, daqui a pouco eu tenho uma reunião remota com uma empresária que disse que conversaria comigo, quer ouvir a minha proposta, mas que não gostaria que eu fosse na empresa dela. Então, nós vamos conversar via Skype. É uma novidade em termos de mercado para muita gente, né? Eu faço várias reuniões por Skype, mas eu sinto assim a dificuldade muitas vezes do contato, daquele olho no olho, né? Mas o mercado começa a caminhar para isso. Ou seja, depois existia um sistema econômico antes do corona e hoje existirá um novo sistema. Não há dúvida, né, professor? Depois disso. Isso é importante. Quer dizer, este momento, assim, quem lê, eu leio muito a questão da história econômica, mas na Grande Depressão dos Estados Unidos, por exemplo, lá, o que é a diferença entre recessão e depressão? A recessão é como uma doença normal, né, que tu sabe que vai passar, que tu tem medicamento que tu vai controlar e vai ultrapassar. A depressão é quando tu chega no momento em que tu não sabe que meios tu vai usar para sair dela. Nos Estados Unidos, na década de 30, 29, 30, que é a Grande Depressão, o papel dos estados, do Estado, a Federação Americana, foi importante. Tanto é que, né, chamou o keynesianismo, né, o Roosevelt fez aquela mágica, digamos assim, econômica, de recuperar, porque os Estados Unidos tinham dinheiro, tinha poder econômico. Hoje nós estamos num estado fragilizado e isso piora mais a situação. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós, nesta questão da coronavírus, ou do coronavírus, nós estamos tendo uma oportunidade pedagógica de mudar hábitos, por exemplo, em relação à manutenção e à proteção da saúde, né? Que nós estamos vendo, por exemplo, a questão de lavar as mãos, isso é uma coisa que, certamente, a partir de agora, nós vamos ter como hábito. Cuidado com as mãos e tal, cuidado com a saúde. Exatamente. E o grande problema do corona será na economia, né? Porque na saúde a gente já está vivendo isso. E vem uma ressaca muito grande, é um momento de trabalhar muito, um momento de muita inteligência, é um momento de olhar para dentro do negócio e ver que realmente o que é importante e focar em oportunidades. Não ser oportunista, e porque isso acaba com a imagem de uma empresa. Claro. Né? Mas eu reforço muito isso. E mancha a imagem daqui para frente. Não é férias, não é ficar dando F5 no computador, esperando tocar a tela para atualizar. Existem sites mais confiáveis de informação.
Eu tenho recebido algum material, a gente fez lá na empresa um plano de contingência de informações, né? Meu Deus, o que tem gente que tem pavor, tem o prazer de tocar o terror, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Não, existem procedimentos que têm que ser tomados, sim, tem que ter cuidado. Por exemplo, a minha mãe está com mais de 70 anos, eu não estou visitando ela. E disse para ela não sair de casa. Né? Por quê? Porque, inclusive, meus filhos não estão indo lá, exatamente porque podem contaminá-la. E ela é grupo de risco. Ano passado ela esteve internada com problema de respiração e tal, então não se deve fazer esse trabalho, essa situação. Mas sim, reforçando, tá? E quanto mais nós trabalharmos, quanto mais nós empreendermos, quanto mais nós olharmos o nosso negócio, e como toda crise, depois que passa, nos torna melhor, ou seja, o que não nos mata nos fortalece, né? Com certeza. É o momento para fazer isso. Então, esse é a minha colaboração, né? E peço para o empresário, assim, passa o choque, absorve a situação, olha para dentro do seu negócio e busca oportunidades na rua, porque o mercado está aí e nós vamos ter que continuar trabalhando. Que nós somos trabalhadores, né? Ou seja, vamos ter que continuar vencendo nesse nosso mercado. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu acho importante essas dicas aí, né? E você continuar sempre, né, ligado aí nas informações oficiais do governo, né, dos governos, que eu acho importante que realmente isso aí vai passar. Então nós temos aqui que estar fortalecidos para saber que logo passa e logo as coisas retomam novamente, com certeza vão retornar melhores e mais fortalecidas. A palavra é essa, vai passar. Passar. Essa é a coisa mais, tudo passa, tudo passa, né? O sucesso também, muitas vezes as derrotas, né? Mas às vezes passa mais rápido. Tudo passa. Aquela música, nada do que foi será. Obrigado, professor. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Meu amigo Silvio Lopes, nós estamos aqui novamente em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. E todo mundo, todos nós, não é? Com medo desse tal de coronavírus. Mas é claro que a gente tem que se esconder essa época do ano, né? Porque, afinal de contas, as ruas estão vazias exatamente porque as pessoas estão obedecendo esta ordem para todo mundo ficar em casa. Aqueles que podem fazer serviço de casa, não é? Eles estão fazendo. Então, as ruas ficaram vazias. Mas uma outra novidade que me chamou muito a atenção, os hospitais. Eu fui no hospital para tirar sangue, para fazer um exame, e o que eu vi lá no hospital é que o hospital estava vazio. Aquele hospital que normalmente está superlotado, as emergências superlotadas, os doentes subiram, desapareceram, não é? Por que será que as coisas acontecem assim? Será que a doença, não é? Será que a doença desapareceu, não tem mais as outras doenças? Só existe agora o coronavírus? Ah, meu Deus do céu, espero que seja assim e que termine logo, não é? Mas é a primeira vez no mundo que esse mundo conectado, esse mundo da internet, faz com que uma doença se espalhe por todos os cantos do planeta. Não tem um local no planeta onde as pessoas não estejam falando e tratando exatamente do coronavírus, que começou lá na China, foi lá para a Itália, se espalhou pela Europa e aqui no Brasil, graças a Deus, a gente consegue ter um controle melhor.
com todas as críticas que se faz ao governo, às administrações, mas aqui no Brasil a gente conseguiu fazer frente ao coronavírus antes que ele, de repente, deslanchasse. Mas é claro que ainda ele vai ter o seu período de pico. Estão dizendo que o pico do coronavírus vai ser lá pelo final do mês que vem, lá pelo dia 20, 20 e poucos do mês que vem, não é? E depois nós vamos começar o processo de regressão. Acredito que sim, acredito que seja assim. E se Deus quiser, será assim, não é? Vamos ter um período de pico, que não vai ser um pico como aconteceu lá na Itália, quando nós tivemos mais de 400 mortes só num dia, 474 mortes só num dia, não é? É um absurdo, não é? Mas aconteceu. Aqui, graças a Deus, a gente fica realmente num terreno onde poucas mortes estão acontecendo e tem um negócio também assim, às vezes a morte que acontece é debitada ao coronavírus e às vezes não é? Às vezes não é. Mas vamos esperar que tudo passe, que nós possamos voltar à nossa vida normal e aprendamos a conviver uns com os outros, dando a mão uns para os outros, para que nós possamos ser cada vez mais solidários. Era isso em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Amigas e amigos, estamos recebendo neste último bloco do programa Economia e Desenvolvimento uma pessoa que já é conhecida aqui de nós, os telespectadores, é Henrique Hornung, que é especialista e expert nessa questão de condomínios. Zé Henrique, estamos aí no meio de uma situação bem crítica, bem assim delicada mesmo, e os condomínios que são locais, principalmente esses grandes condomínios, são locais de conglomerados de pessoas, principalmente em áreas comuns, como salão de festas, piscina, sala de ginástica, uma série de coisas que o condomínio oferece para os seus habitantes. Como é que está a recomendação, como é que está a situação em função do coronavírus, Henrique? Então, Vilmar, queridos telespectadores, a gente sabia que não seria fácil e não está sendo tão fácil assim, né? Condomínios têm um número de pessoas muito grandes, né? As pessoas que moram efetivamente, fora todos os colaboradores, que são as pessoas que trabalham lá no serviço de limpeza, de portaria e tal. Então, há um número muito grande de pessoas de fora também que transitam dentro dos condomínios e a gente sabe que isso também é um potencial para justamente proliferar ainda mais esse vírus aí que eu acho que está assustando bastante as pessoas, né? E no dia 18, ontem, saiu um decreto do prefeito Marquesan, aqui, um decreto municipal, que veda e restringe várias atividades no município de Porto Alegre, né? E com base nesse decreto, nós fizemos uma analogia jurídica para aplicar isso também dentro dos condomínios, né? Então, a exemplo, esse decreto suspende as atividades nas academias de Porto Alegre, né? Academias de ginástica. Em toda a cidade. Em toda a cidade. E academias privadas, a exemplo Sim. de várias academias em shoppings que fecharam as portas e vão permanecer pelo menos 30 dias fechadas. Então, nós usamos a analogia desse decreto que também, né, embarca dentro dos condomínios a mesma coisa. Por que uma academia de dentro de um condomínio que também tem um fluxo grande de pessoas não vai fechar, né? E acho que a grande questão aqui há um bem jurídico tutelado que sustenta, digamos assim, a campanha de prevenção a esse negócio, que qual é a vida, Vilmar? E assim, não há nenhum interesse individual que se sobrepõe à vida. Então, assim, as pessoas têm que entender que é uma situação esporádica, ninguém quer. Eu sei que é difícil, né, a gente perder as nossas conveniências, né? Deixar de ir a lugares, deixar de ir a teatros. Praticamente está perdendo o direito de ir e vir, né? Mas vamos lá, mas talvez eu perca a vida, né? Se eu não abrir mão agora do meu direito de ir e vir, ali na frente eu posso, inclusive, perder a vida. E isso eu acho que pode ser pior, né? Na minha opinião, eu amo a minha vida, eu acho que é bem pior. Então, eu também vou fazer um esforço. Hoje estou aqui, né, cumprindo a minha função social também, emitindo a minha opinião, sou um formador de opinião nesse segmento. Então, também vim cumprir a minha missão aqui, a minha função social, mas... E assim, recebemos uma certa resistência de alguns moradores, né? Sim. Pô, mas vamos fechar salões de festa? Sim, vamos fechar. Isso é atribuição do síndico, eu tenho que garantir a ordem dentro dos condomínios. Então, assim, vamos fechar sim. Ontem também nós publicamos na internet um posicionamento oficial, né? E esse posicionamento oficial sim, vamos interditar todas as áreas comuns de uso coletivo e fechadas. Sim. Bom, aquela quadrinha de esportes lá, que daqui um pouco os pais vão com o filho de tarde, que não tem ninguém até para tirar um pouco as pessoas de dentro de casa,
olha, a gente entende o seguinte, se isso for usado com um certo bom senso e que não prejudique os demais, a gente acha que não tem problema. Agora, se as pessoas forem todas para lá, a gente também vai ter que tomar alguma medida nesse ponto para coibir as pessoas de utilizarem, né? A gente recebeu alguma resistência, Vilmar, mas a taxa de adesão foi muito alta. Maior que a resistência. Muito maior, as pessoas estão entendendo isso. Perfeito. E até vamos além, né? Eu tenho pesquisado bastante coisas para entregar para esses clientes individuais lá, para os usuários, o que eles podem fazer dentro dos seus apartamentos, dentro das suas casas, quando não puderem mais sair. Perfeito. Então, assim, vamos só pensar, a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, tem vários cursos online que vão ser gratuitos, né, para as pessoas. Tem várias orquestras do mundo também que vão transmitir ao vivo os seus concertos e tal. Então tem bastante atrativo aí. Perfeito. O programa Economia e Desenvolvimento permanece no ar. Semana que vem estaremos novamente trazendo informações. Nós estamos aqui tomando todos os cuidados necessários para que não haja contaminação e este espaço está a serviço da comunidade. Um abraço a todos.